Eu nunca tinha pensado em mexer com agricultura, produzia muito, vendia muito para supermercados. Aí eu descobri, com 1 mês e meio aqui, que ninguém comia o que eles produziam, ninguém estava consumindo, os produtores. Aí meus parceiros, aí eu chamei todo e falei, gente, vocês podem comer, podem levar para casa, fazer uma feira, aqui não tem problema nenhum, não sei como era a relação de vocês com o antigo proprietário. Aí eles falaram, Marcos, como é que eu vou comer se eu estou colocando veneno todo dia? Aí a ficha caiu, entendeu? Então aquele adubinho para fortalecer o solo é veneno, aquele remedinho para matar um bicho é um veneno que vai tudo pra gente. E aí eu fui morar fora, já estava uns 3 meses assim em Nova York com aquela vontade louca de comer um feijão. E liguei para minha mãe, como é que se faz um feijão? E ela falou, filha, acho melhor você ligar para sua avó porque eu não faço ideia. Daí liguei para minha avó me passou todo o passo a passo do feijão e eu fiz e ficou muito maravilhoso. Então aquela panela de feijão, na verdade, simbolizou muito a minha entrada, assim, foi, na verdade, a porta de entrada para a culinária, porque eu pensei, bom, se eu quero estudar nutrição e quero entender, né, como a comida funciona no nosso organismo, como ela pode ser uma ferramenta, né, de transformação, de prevenção e cura, né, tratamento de doenças, eu também preciso entender como consumir, né, como preparar esses alimentos. E aí eu fiz um curso de culinária natural e aí foi tudo se costurando, assim, foi uma coisa muito natural minha. Eu passei para como a gente pode cuidar do nosso maior corpo, né, que é o planeta Terra, através, obviamente, da produção e consumo de alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, alimentos limpos, bons e justos. Eu sou filha de produtor, né? Então eu cresci sempre muito linkada ao dia a dia no campo, a tomar a decisão no campo. Mas eu acho que ainda passa, isso é bem comum, né? A gente geralmente pensa um futuro melhor para os filhos longe do campo. Então eu não tinha essa vontade de ficar no campo, né? Fui estudar administração, fui trabalhar com tecnologia, até que o meu clique foi pensar, por que eu não estou usando essa tecnologia que eu estou trabalhando na indústria para o agro, né, que está na minha família, que é tão importante na economia do nosso país, para ajudar os produtores da minha região e do mundo, né, a serem mais sustentáveis e mais produtivos. Então foi meio que conectar essa paixão pela tecnologia com as raízes. E eu acho que a tecnologia hoje ela faz esse papel muito importante na sucessão familiar, para que outros jovens comecem a se reconectar com o campo, usando a tecnologia como algo que faz parte do universo deles. E explica só um pouquinho, então, o que é que você faz, exatamente. Tá joia. Rapidinho. A AgriSmart é uma plataforma de agricultura digital, que a gente chama, que ela ajuda a gente a monitorar a plantação, a monitorar o campo, as condições ambientais, as condições da planta, para ajudar na tomada de decisão do produtor, para ela poder sair da intuição para uma decisão baseada em dados. E quando ela entende o campo, ela ajuda o produtor a usar melhor a água na irrigação, a planejar melhor a sua operação, a criar resiliência climática. E aí, além do produtor rural, a gente atua em toda a cadeia do agro, né? Desde a indústria, para entender melhor como usar os produtos de maneira mais eficiente, incentivar a pesquisa, né? Inclusive a parte de bioinsumos, etc. Do outro lado, a monitorar as cadeias de suprimentos. Então, a gente tem aí um crescimento do engajamento das multinacionais de alimentos e bebidas com a agricultura familiar. E aí, como é que elas conseguem gerenciar todos esses produtores para criar resiliência e manter um rastreamento da sustentabilidade, né, da pegada de carbono, a pegada hídrica, até os bancos que estão buscando esses dados para conseguir transformar os produtos financeiros, seguro agrícola, crédito rural, mais acessíveis, com taxas mais justas, uma vez que a gente tem informação. Um dos hábitos menos saudáveis é de jogar fora cascas, talos, sementes e raízes dos alimentos, né? E eu gostaria de falar sobre essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, por ser sustentável e porque é importante nessa época de pandemia. Então, assim, é importante a gente inserir esses alimentos, essas partes não convencionais nas preparações, porque dão textura, essa parte sensorial, ajuda bastante na maciez dos pães, bolos, é o segredinho dos meus preparos em casa, né, para dar essa culinária mais saudável, mais gastronômica. Sempre que possível, né, alimentos sem venenos, regionais de safra, porque nós nutricionistas prescrevemos dietas equilibradas e muitas vezes as pessoas pensam assim, vou comer salada com alface, tomate, pimentão, cenoura, e por exemplo, nessa época agora de junho e julho,
não é safra para esses alimentos. Então a gente tem que ter a variedade também, pensando na safra, na época, né? Por exemplo, comer alface não é o momento. Então a gente tem que partir para alimentos de época, né? E alimentos regionais também, para termos mais saúde e poder ter esses compostos bioativos presentes nos alimentos, que tem uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora, e protegendo o nosso organismo até para não ter problemas com relação à questão imunológica. E muitas vezes comemos alimentos que fazem o nosso organismo trabalhar muito, uma digestão muito difícil, sabe? Como, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, alimentos cheios de venenos. Eu acho que voltando um pouco, quando caiu a minha ficha nessa questão dos orgânicos, né, que eu vi que eu estava intoxicando a minha avó, porque era quem eu fornecia alimento para ela todos os dias. Falava, vovó, estou aqui te oferecendo uma salada natural e tal. Quando você entende esse tipo de contaminação, esse residual que vai ficar na gente, né, abre um novo leque na sua cabeça. Então, o alimento orgânico é realmente esse alimento onde você vai se beneficiar exatamente daqueles nutrientes daquela planta. Você não tem nenhum resíduo. Eu acho que a gente está sendo envenenado, né? Se você entender que a indústria do alimento é a mesma indústria dos remédios, né? Como se ele te envenena e te dá o antídoto. É muito louco esse processo que a gente... E o discurso é sempre o mesmo, né? Se você não produzir com agrotóxico, você não vai alimentar o mundo. Se você não plantar com transgênico, você não vai alimentar o mundo. Em 2020, o mundo continua passando fome. Esse entendimento desse alimento orgânico, que não é um papo de bicho grilo, não é uma coisa, não é uma demagogia, não, ele realmente interfere na sua saúde. E nesse momento de pandemia, isso está sendo fortalecido, porque as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde, né? Esse vírus, na verdade, ele é um expurgo dessa doença desse planeta, né? O planeta está doente, né? Nós estamos doentes, né? O planeta quer acabar com a gente precisa enxergar, precisamos ser parceiros desse planeta. E eu acho que através da alimentação orgânica é onde você fecha esse ciclo de você preservar o solo, preservar as águas. Temos comida excedente e a gente também, o sistema agroalimentar, ele não é muito sustentável hoje, porque há um desperdício de alimentos muito grande, né? Quase 1/3 da comida que é produzida, ela vai parar no lixo, basicamente, né? Criando, obviamente, resíduos, impactando o meio ambiente, criando, né, gases tóxicos e por aí vai. Como a Noádia falou, eu utilizo muito o alimento da maneira mais completa possível, né? E não só as cascas, as sementes, esse assunto, né? Onde eu tenho receitas com semente de mamão, por exemplo. Semente de mamão sequinha, desidratada, vira uma pimenta do reino maravilhosa. Se você usar a semente da abóbora, né? Riquíssima em zinco, por exemplo, é maravilhoso. A gente pode usar a casca de banana para fazer uma almôndega. Eu acredito muito no poder também do fechamento de ciclo, ou seja, da compostagem. Eu acho que a gente tem que entender que o planeta ele é um só, né? Não existe o jogar fora, não existe o fora, né? Lixo, essa palavra, eu acho que quando é muito... ela não é muito correta quando a gente fala de alimento, né? Porque alimento, né, comida, não existe lixo quando a gente fala de comida. É o meu ativismo mesmo de mostrar às pessoas, né, o que a gente pode fazer, por que a alimentação orgânica, a alimentação agroecológica, ela é importante, né, não só para o nosso organismo individual, mas para o planeta como um todo, porque até como o Marcos falou, o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia é um desequilíbrio, é uma consequência desse desequilíbrio ambiental que a gente vive. Talvez o mais importante de tudo seja boa vontade do consumidor, boa vontade de políticos, governantes, boa vontade de agricultores, boa vontade, enfim, de todos que estão integrados na produção e consumo de alimentos, para que a gente torne isso uma realidade. Ela já falou até da semente da abóbora, né, a casca da abóbora, o abacate, que, né, interessante que a gente pode usar o caroço também, ralar o caroço do abacate, super fácil, a gente pega um ralador desses de casa mesmo, se a gente ralar vai ver que é até uma terapia, porque rala e fica perfeito ali, depois torra, faz uma farinha, é um pouquinho sabor amargo, mas quando a gente coloca isso nas preparações, para fazer bolos, biscoitos artesanais, e isso não fica esse sabor, e enriquece muito, principalmente teores que a gente fala de minerais, ferro, por exemplo,
Tem altos teores aí nesse caroço do abacate. E na casca do abacate, né, a gente pode fazer outras coisas, ou servir de adubo, ou até mesmo fazer um detergente, um sabão com essa casca. Uma das grandes justificativas que se tinha para não cozinhar era a falta de tempo. Então, eu aconselho, principalmente quem tem criança em casa, ir para a cozinha, né? Muitos têm se descoberto, enfim, grandes cozinheiros, não necessariamente que nasceram com o dom da cozinha e tudo mais, mas descobriram que podem cozinhar, né? Todos podem cozinhar. Acho que muitas pessoas que estão em casa, em apartamentos, que não têm uma conexão direta com a terra, eu acho que o alimento é talvez a melhor e maior ponte que a gente tem entre, enfim, a gente e a mãe terra, né? E a natureza. Uma grande armadilha dos produtos ultraprocessados é a sua praticidade, o seu baixo valor, né, muito convidativo, assim, ele é muito sedutor. Então, o meu recado é esse: ao invés de cair nessa armadilha, na sedução dos produtos prontos e super industrializados e processados, faça você mesmo. A respeito de que essa pandemia não é a primeira, não será a última, se a gente de verdade não tiver consciência de que precisamos cuidar do nosso planeta. Agora, né, que todo mundo parou, tem os bloqueios das estradas, tem a demanda das coisas mais locais, a falta de mão de obra, o produtor está tendo que se adaptar e está tendo que ficar mais digital. E eu acho que essa aceleração da adoção da tecnologia no campo para resolver os problemas operacionais vai ajudar a gente a acelerar a adoção de outros tipos de tecnologia. Então, acho que você deixa uma mensagem que vale a pena, dá lucro ser sustentável, né? O alimento é vida e muda muito o organismo, muda tudo, muda o comportamento, muda a cabeça, muda a qualidade do sono, muda o corpo no sentido geral. E essa mensagem que eu gostaria de deixar é para as pessoas pensarem nisso e utilizarem o alimento e aproveitar tudo, né? Então, a minha mensagem que eu deixo é o seguinte, gente: se vocês não tiverem tempo para cuidar da saúde, vocês terão que ter tempo para cuidar da doença. Então, a hora é essa. Aproveitar esse momento para a gente sair daqui fortalecido. Obrigado a todos. Dizer o seguinte, que o trabalho que vocês estão fazendo é aquele trabalho que todos nós, todos os cidadãos no Brasil e no mundo deveríamos estar fazendo. Cada um fazendo a sua parte, o planeta de verdade vai melhorar e a gente vai dar possibilidade para que os nossos filhos, nossos netos tenham uma vida melhor do que a que nós estamos tendo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.